boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos fazer a correção do exercício passado na aula passada sobre as orações coordenadas. Então, pegue o livro de vocês e o caderno para fazerem a conferência do que acertaram, do que erraram e o que é que precisou, o que é que faltou para a questão estar correta. Vamos começar? Bom, começando com essa primeira questão, em que a proposta traz orações em períodos simples cada. E a ideia em cada retângulo é juntar essas orações para que elas façam parte de um único período composto. E esse juntar não é ficar colado um do lado da outra, até porque elas já estão assim. A ideia é que, ao serem transformadas num único período composto, elas se relacionem de forma mais direta. E aí, claro, a gente vai precisar colocar ou uma conjunção ou fazer uma relação mais adequada entre elas. Então, por exemplo, no começo, no primeiro retângulo, fala aí que o urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. E no segundo momento, fala que o corpo do urso polar, ele é revestido de uma camada de gordura que o protege contra o frio, por exemplo, já que ele vive em situações extremas de frio, né, de temperatura. Então, no primeiro momento na primeira oração se fala que ele é um bom exemplo de adaptação ao meio, e depois se mostra o que o corpo dele tem para se adaptar ao meio. Então, mostra uma explicação, uma justificativa de por que ele é um bom exemplo. É preciso entender a relação que as orações têm entre si para poder saber que conjunção colocar. Não se pode colocar qualquer uma. É preciso saber como utilizar conjunções. E é por isso que é tão importante estudar sobre esse assunto. Não só para fazer classificações das orações coordenadas. O importante é saber com que intenção eu coloco aquela conjunção ou que conjunção é a mais adequada para aquele contexto. Nesse caso aqui, nesse primeiro momento, é uma conjunção explicativa. Então, para evitar repetições desnecessárias, a gente vai fazer adaptações também aqui. Então, se eu digo que o urso polar é um exemplo de adaptação ao meio, pois seu corpo é revestido de uma camada de gordura e assim por diante, ou já que seu corpo, porque seu corpo. Eu estou colocando aqui conjunções explicativas que vão ter a mesma função e o mesmo sentido nesse contexto. Qualquer uma delas estaria correta. Então, nessa sequência, a construção seria dessa forma. Mas existe uma alternativa em que a gente possa colocar em outra ordem. Se você quisesse colocar a segunda oração primeiro no período, poderia ser feito, só que aí a relação não seria mais de explicação, seria de conclusão. O corpo do urso polar é revestido de uma camada de gordura que o protege do frio. Por isso, ele é um bom exemplo de adaptação ao meio. As orações continuam as mesmas, né? Só que eu troquei a ordem delas no período, eu também troco a relação entre elas. Agora a relação é de conclusão. E por isso agora foi usada a locução conjuntiva por isso. Tá? Então é preciso entender que não é qualquer conjunção. E aí mudando as mesmas orações, mudando só a ordem delas, a gente já tem uma outra característica, já tem uma outra função e uma outra relação entre elas. Certo? No segundo momento, vou ler aqui com vocês. Os ursos polares são solitários. Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. São essas duas orações. Primeiro, diz que são animais solitários e depois diz que em alguns períodos do ano, eles são vistos, machos e fêmeas são vistos juntos. Há uma contradição aí, né? Uma oposição, que a gente chama de adversação. São solitários, vivem sozinhos. Vê que a gente precisa fazer a interpretação para poder escolher uma conjunção adequada. Por isso que a gente tenta trabalhar gramática com interpretação. No que melhora na hora de escrever, quando eu escolho uma conjunção adequada ao que eu quero significar, ou na hora de interpretar, quando eu identifico a conjunção ou a relação que é dada entre essas orações por conta da conjunção, como eu falei no vídeo anterior. Inclusive preconceitos, né? Então, como é uma ideia adversa, eu tenho que escolher uma conjunção adversativa.
Os ursos polares são animais solitários, porém, em determinada época do ano, são vistos machos e fêmeas juntos. Entretanto, mais, sem ir, todavia, então qualquer conjunção adversativa aí vai se encaixar. Então a proposta dessa primeira questão era justamente isso. Mostra aí 2 orações com 2 períodos simples cada uma no seu período, e a proposta é juntar para que essas orações elas agora fiquem num único período. E aí eu preciso colocar, mesmo que elas sejam independentes, que elas continuem do mesmo jeito, a conjunção ali vai trazer explicitamente essa relação, né, de coesão e a relação de sentido também. Deu para entender até aqui? Vamos para a segunda. A segunda questão traz um trecho de um texto, né? E algumas alternativas. Então, vou fazer a leitura aqui com vocês para a gente poder entender um pouquinho do que é proposto aqui. No percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos, passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos e encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. O passageiro interage com o meio, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos e leva para casa muitas fotos e experiências de vida. Esse trecho aqui é Diário do Nordeste, Verdes Mares, né, o Ceará por Novos Caminhos, sobre turismo. Parece ser, né, esse trecho aí, uma forma de mostrar uma propaganda de passeios disponíveis para quem queira visitar esse local e o que é que ele pode conhecer, né? E aí na letra A fala que a turista depois, na frente do texto, é referido como passageiro. Por quê? Turista e passageiros, nesse contexto, são sinônimos. Então, a gente vai precisar fazer toda uma interpretação, todo um trabalho de inferência no texto para poder responder essa letra A. Porque nem sempre todo turista é um passageiro. Tem turistas que alugam carros e eles são os motoristas. Eles visitam os lugares, mas eles são os motoristas. Porque nesse contexto, o turista também é passageiro. Como é uma propaganda, né, como venha conhecer esse lugar, e aí, normalmente, nesses casos, com tantos lugares para ir, com tantos passeios a fazer, esses lugares têm guias turísticos que levam as pessoas. E a partir do momento que leva, e aí não só a pé para trilhas, mas também em carros, em vans, em ônibus, né? As pessoas que estão ali para visitar, os turistas, eles são os passageiros. Então, é todo um trabalho de interpretação para fazer essa substituição de nomes, de substantivos, que são sinônimos nesse contexto, certo? Vamos à letra B. Cada período apresenta 3 orações. Identifique-as. E aí, lembrar que para identificar orações, a gente identifica verbos. Então, no primeiro período aí, são 2, né? Nesse primeiro trecho aí, vamos observar quais são as orações. Rios, barreiras naturais, brejos. Essa é a primeira oração, porque tem a ver com o verbo atravessar. Depois, passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos. Essa é a segunda oração. É por onde ele passa. Gira em torno do verbo passar. E encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. Essa é a terceira, porque é o que ele encontra, então gira em torno do verbo encontrar. No segundo período, temos o passageiro interage com o meio. Essa é a primeira oração, gira em torno do verbo interagir. Conhece a história e a cultura dos lugares percorridos. Segunda oração, gira em torno do verbo conhecer. E leva para casa muitas fotos e experiências de vida. Terceira oração, girando em torno do verbo levar. Então, o segredo de encontrar orações é encontrar verbos, claro. Tem que ter cuidado com isso, porque existe o que nós chamamos de locuções verbais,
onde existem dois verbos ali exercendo a função de um só. Então, nesses casos, não vão ser duas orações, porque tem aqueles dois verbos. Ali, aqueles dois verbos, um do lado do outro, exercerão a função de um só, mas é mais fácil de identificar. Pelo menos na maioria dos casos. Ok? Vamos para a letra C. Como estão articuladas as orações em cada período? Então, no geral, como é a articulação? Todas elas estão articuladas por coordenação. É só essa a resposta, por coordenação. Existem duas formas de articulação entre as orações no período composto. Ou é por coordenação, ou é por subordinação. Nesse caso aí, é por coordenação. Por que por coordenação, como a gente viu no vídeo e na explicação que tem aí mesmo no livro? Porque as orações elas vão estar dentro de um único período, elas vão estar conversando entre si, mas elas são sintaticamente independentes. Cada uma tem as suas funções sintáticas dentro delas mesmas. Elas não necessitam da outra para se complementarem. Elas estão ali interligadas. Né? Eu gosto muito de falar, eu acho que eu usei isso no vídeo passado, mas eu gosto de repetir. Quando a gente tá existem dois tipos de casais no relacionamento, aqueles coordenados e aqueles subordinados. Então, aqueles casais coordenados são aqueles casais que são duas pessoas diferentes que estão juntas no relacionamento, mas não se perdem. As duas pessoas continuam sendo duas, cada um faz uma coisa diferente, tem amigos por fora, saem sem o outro, porque não necessariamente precisam estar sempre juntos. Só estão no mesmo relacionamento, por isso estão no único período. E aí, existem os casais subordinados. A partir do momento que aquelas duas pessoas ficam juntas, uma vai depender da outra. Só sai se for com o outro, só tem amigos em conjunto, só fazem coisas juntas, não fazem coisas isoladamente. Porque um depende do outro. Então, um período composto por coordenação é isso. Eles estão no período, estão interligando, estão conversando, mas cada um tem a sua sintaxe, os seus elementos, independente do outro. Certo até aqui? Vamos para a próxima alternativa dessa segunda questão. D. Nos dois períodos, apresenta-se o que o turista vai fazer na viagem. Associe esse conteúdo ao fato de as orações se articularem por coordenação. A resposta da letra C está na letra D, né? Aí também vem um pouquinho da semântica mesmo. E vem um pouquinho de escrita, de como esse assunto, como entender esse assunto faz a gente melhorar na nossa escrita, na hora de se comunicar. Por que se escolhe? Não é à toa que nos dois períodos, todas as orações são articuladas por coordenação. Por que se escolhe esse tipo de articulação? É escolhido quando eu quero fazer encadeamentos de pensamentos ou de informações. Esse trecho aí fala o que o turista vai fazer naquele local. E aí é preciso fazer relações independentes, enunciando e elencando cada atividade que o turista pode fazer lá. Então, é importante que cada oração ela se feche em si mesma. Ela possa estar ali contida, independente em si mesma. Então, por isso, a escolha de orações articuladas por coordenação dentro dele. E na letra E, que classificação cada uma das orações recebe em ambos os períodos? Como visto no vídeo passado, as orações coordenadas elas se dividem em assindéticas, aquelas esse A indicando que não são sindéticas, ou seja, elas não têm a presença de conjunção. E as orações coordenadas sindéticas, aquelas que iniciam com conjunção. E aí nós temos 5 dessas sindéticas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, é para classificar todas as 6 orações presentes. No percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. É uma oração coordenada assindética, porque não inicia com nenhuma conjunção. Passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos, também é uma oração coordenada assindética. E encontra cachoeiras. Essa aí vai ser olha o E iniciando ela, né? Vai ser uma oração coordenada sindética aditiva.
Da mesma forma vai acontecer no segundo período. As duas primeiras serão orações coordenadas assindéticas e a última será uma oração coordenada sindética aditiva, que vai acrescentar. Eu estou informando só e só estou acrescentando outra informação do que o turista ou o passageiro pode realizar nesse passeio. Certo? Até aqui tudo bem? Vamos para a próxima. A terceira questão é para fazer a ligação, né? Fazer a relação entre as orações e a ideia, né? E nesse caso, então, a classificação que elas vão receber. De adição, de contraste, de conclusão e por aí vai. Então, vamos em cada uma delas para tentar entender. E ela é importante porque quando a gente estuda essas questões, né, esse assunto, muita gente tende a decorar as conjunções. Então, pois é uma conjunção que sempre... Se tem pois, então é uma conjunção explicativa. Se tem o e, é aditiva. E nessa questão a gente vai perceber quão perigoso isso pode ser, porque é só o contexto. Por mais que na maioria das vezes o e seja aditivo, o pois seja explicativo, não necessariamente em todos os contextos isso vai acontecer. Tudo ganha vida quando a gente fala em palavras, quando elas estão ali em harmonia, quando elas estão conversando com a outra. Então, nessa primeira aí, ó, ela fala muito e não diz nada. Primeira reação da gente é colocar a adição. Ela fala muito e não diz nada. Mas vamos olhar as duas orações. Ela fala muito, ela não diz nada. Ora, se ela fala muito, quer dizer que ela está dizendo alguma coisa. Mas a segunda oração diz que ela não diz nada. Então, eu tenho duas ideias aí que não estão sendo adicionadas, não estão acrescidas, elas estão em contraste. Elas estão contrárias aí. Então, esse e não é de adição, é de contraste. É o número 2. Já começa nessa. Na segunda, fique quieto que eu estou falando. Fique quieto é uma ordem. Eu estou falando é a justificativa, é a explicação de por que eu mandei você ficar quieto. Então, o que aí ele dá essa ideia de explicação. Eu estou explicando. Olha aí que nem foi o pois ou o porquê que são mais conhecidos, foi só o que. Mas esse que é também de explicação. É olhar a relação. A riqueza desse assunto é olhar a relação existente entre as orações presentes. Então, seria número 4, explicação. C. A água potável é escassa. Devemos, pois, usá-la com parcimônia. Nós temos o pois aí, né? Mas perceba que o pois ele não vem logo após o término da primeira oração. Ele vem depois do verbo da segunda. Essa posição muda completamente. Olha como muda o sentido se eu dissesse: a água potável é escassa, pois devemos usá-la com parcimônia. Primeiro, não faz sentido, né? Devemos, pois, usá-la com parcimônia, aí deve ser por isso devemos usá-la com parcimônia. É o mesmo de dizer por isso. Então, ela é conclusiva, não explicativa. Essa posição da conjunção fez toda a diferença. Até porque, como vocês viram, se ela tivesse assim que acaba a primeira oração, não faria muito sentido. Então, ela aí é, conclusiva, número 3. E a última, essa substância não só alivia os sintomas, mas também auxilia em sua prevenção. Não só, mas também. Então, ela não só alivia os sintomas, mas também previne. Aí eu estou adicionando informações do que aquela substância pode fazer. Então, ela é de adição. Então, essa questão é ótima para a gente entender isso. Não adianta decorar que conjunções tem que classificações, porque dependendo do contexto, a ideia é fazer com que a gente entenda essas relações. Entenda que as relações entre as duas ali, entre as duas orações no período, ou as mais orações no período, elas se relacionam com que sentido? Ou que sentido
o autor quis dar com aquela conjunção. Então, é preciso entender isso para poder, de fato, entender as relações que elas causam. Vamos para a última. Na quarta questão, tem um provérbiozinho que diz: quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca, o melão vai sofrer. E na letra A, pede para que vocês expliquem com as palavras de vocês o que isso significa. Então, nesse caso aí, é uma resposta que, mesmo sendo pessoal, porque é com as palavras de vocês, ela precisa ter a ver com tudo isso que o provérbio queira dizer, né? Então, não importa a posição em que aconteça, quem faça. Aquele que for mais frágil vai sofrer. É o único que vai sofrer. Então, a gente pode colocar em exemplos na vida real. Tem gente que faz de tudo para machucar o outro. Por exemplo, o ódio, o rancor, que a gente direciona a algumas pessoas. No final das contas, a única pessoa prejudicada por tanto ódio e rancor é quem sente. O outro que é motivo de ódio e rancor, às vezes não tá nem aí. Então, quem sente que tem mais sensibilidade, vai ser, então, nesse caso, a parte mais fraca, é que vai sofrer, independente do que o outro faça ou deixe de fazer. Então, a ideia desse provérbio é mostrar que uma pessoa frágil, mesmo que tome a iniciativa, mesmo que diga que eu vou fazer, mesmo que tente, insista em algo que não lhe cabe, não importa a posição, ela ainda vai sofrer. E aí, a letra B pergunta qual é a conjunção e qual é a ideia, né, a relação causada aí. Nesse caso é o quer, que vai desde o primeiro quanto na segunda oração, que é de alternância, né? A classificação é alternativa. Aí há uma alternância, né? Quer uma coisa, quer outra, sempre no final das contas o resultado é o mesmo. Então esse exercício é uma forma de mostrar aquilo que eu quero para vocês. Existem classificações aí? Existem. Mas eu quero uma classificação de vocês no sentido de que vocês consigam entender a relação causada entre as orações naquele período. Por quê? O período composto por coordenação é fácil, comparado ao período composto por subordinação, que é um pouco mais complexo, que tem muitas mais classificações. Aqui só tem essas duas, e dentro das duas, na sindética, tem 5. As subordinadas, elas vão ser um pouquinho mais complexas, e a gente precisa passar por elas com cuidado. Principalmente nesse formato aqui, à distância, por enquanto. Então, é preciso que a gente entenda essa daqui para poder ir para a subordinada, que aqui é uma revisão, né? Ir para a subordinada um pouquinho, tendo essa noção de período composto, para poder também diferenciar das coordenadas, ok? Vou passar no grupo a lista de presença para vocês assinarem no Google Forms, ok? Até a próxima.